Eu queria te convidar agora a se desprender de tudo aquilo que possa te distrair, tirar o teu foco daquele que é o centro desse culto, Jesus Cristo. Hoje um culto muito especial, culto de Santa Ceia do Senhor, onde em obediência à palavra de Deus, nós somos direcionados a lembrar do Senhor. Fazei isso em memória de mim. Eu estou aqui, você está aqui por causa do Senhor Jesus. Esse Senhor, Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Eu gostaria de te convidar a orar nesse momento, consagrando esse culto ao Senhor. Mas eu queria te pedir para encher o teu coração de alegria e de gratidão ao Senhor, porque nós temos a oportunidade de nos reunirmos em família espiritual, entre irmãos, para adorar ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor para todo sempre. Muitos gostariam de estar presentes aqui nessa noite, para poder cultuar ao Senhor, e não podem, estão impedidos, em função de uma enfermidade, em função de um problema familiar. Outros estão aprisionados pelas drogas, pela depressão, em hospitais ou em cárceres, e não tem a oportunidade de desfrutar de um tempo como esse. Por isso não deixe perder nem um segundo sequer, porque existe uma presença especial quando os irmãos se unem. Essa é a presença do Espírito Santo de Deus, e Ele está presente nesse lugar, e nós já podemos sentir a presença do Senhor através de um sorriso, de um abraço, através da adoração, dos cânticos. Esse não é mais um culto. Deus tem um encontro contigo nessa noite, e a nossa história não será mais a mesma. Aquele que intervém em nosso favor está nesse lugar, e a nossa fé está firmada no Senhor Jesus. Feche os seus olhos e comece a profetizar sobre esse culto. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, que todo principado, que toda potestade, que toda ação do mal que tente impedir a ação do Teu Espírito Santo em nosso meio, que caia por terra, em nome de Jesus. Se há alguma mágoa, algum rancor, se há algum impedimento, Pai, na autoridade do nome de Jesus, que seja repreendido. Derrama o Teu sangue, Senhor, em nossas vidas. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Senhor, nós dependemos, Senhor, de Ti. Nós precisamos, Senhor, do Teu perdão. Restaura a nossa vida e prepara os nossos vasos para sermos cheios da Tua presença nessa noite, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser impactados nessa noite pela Tua presença. Que os céus estejam abertos sobre nós nesse lugar. Que a nossa adoração, ó Pai, possa nos conectar com um ambiente de glória, assim como Tu fazia ano passado, na inauguração do templo de Israel, onde a Tua glória encheu toda a casa. Que a nossa adoração alcance o Teu trono de glória, e que Tu venha nos responder com uma presença poderosa e transformadora em nosso meio. Que
haja restauração nessa noite, que haja cura, que haja transformação. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para agir em nosso meio. Usa cada um dos seus filhos com autoridade e intrepidez, com ousadia, de forma, Senhor, que seja o Senhor a conduzir esse culto. Nós te pedimos, usa-nos como instrumento em tuas mãos e faça conforme tu queres. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Nós iremos louvar ao Senhor nessa noite, que Ele é poderoso. Você já sabe disso, que Ele pode realizar milagres. Você já pode saber disso. Mas eu não quero que nós foquemos hoje nos milagres e naquilo que Ele pode fazer por você, ou pela sua família, ou por um ente querido seu. Mas nós iremos engrandecer por quem Ele é sobre quem Ele é, e não sobre o que Ele vai fazer por mim ou por você. Ele não precisa fazer nada, Ele é Deus. É sobre quem Ele é sobre quem Ele é que nós iremos cantar nessa noite, porque Ele é o único que tem um nome sobre todo nome, o nome sobre todo nome. Ele é o único que é santo, Ele é o único que pode dar a vida e tirar a vida. Ele é Deus, independente de mim, independente de você. Ele é Deus, e é sobre Ele que nós iremos cantar nessa noite. Senhor Jesus, é tudo sobre o Senhor. Ninguém é como tu, Senhor, ninguém é como tu, Senhor. Adore ao Senhor nessa noite de todo o seu coração. Aleluia. Quem é semelhante ao
poderoso. Aleluia. Aleluia. Ele é santo, 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 santo. Ele é santo, santo. Eu não conheço outra canção. Se declare a Ele que me descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que me descreva em perfeição. Ele é santo, 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 Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso, Ele é santo, 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 Deus poderoso, Ele é santo, santo, Deus poderoso, e não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não sei se você veio hoje esperando receber algo, mas hoje é dia de dar a Ele algo. Entrega a Ele aquilo que você nunca entregou. Derrame aos pés dele a mais pura adoração. Não é sobre você, não é sobre o que você precisa, é sobre quem Ele é sobre quem Ele é. Diga que Ele é santo, diga que Ele é santo. Senhor, nós queremos te adorar e não somente pedir. Tu és santo, Deus, tu és santo, Deus. Não há outro igual. Os anjos dizem santo, a igreja diz santo. Comece a declarar santo, igreja. Enche este lugar de adoração. Não fique com a boca fechada. Não há outro igual a Ele. Não há outro igual a Ele. Ele é santo, Ele é santo. Não há outro igual. Não há outro igual. Não há outro igual. Só Ele é santo, só Ele é digno. Verdadeiro Deus.
presença dele, vamos adorá-lo. Ele é santo, ele é santo. É sobre o Senhor, não é sobre nós. É sobre Não precisamos de nada mais de ti, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado pelo teu sacrifício lá na cruz, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos render graças a Ele. Mais, Senhor, mais de ti, Senhor, mais de ti, mais de ti, mais de ti. Derramarás o teu Espírito sobre nós, meu Pai. Derrama, Senhor, derrama. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mas do que tu podes fazer, só quero te lamento por viver diferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde Nós queremos estar, meu Pai. em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mas
em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Ele é maravilhoso, maravilhoso, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. Tua presença vale mais. Vamos declarar com o coração, vamos declarar isso. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. Obrigado, meu Pai. Obrigado pela presença minha. Obrigado, Senhor. Obrigado pela presença do Pai. Obrigado pelo teu sacrifício lá na cruz, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aplauda aí, poder. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Está sentindo a presença de Jesus aqui nessa noite? Só quem está sentindo a presença de Jesus nessa noite. Ele já está aqui. Ele chegou. Amém? É a presença principal deste culto. E nós vamos continuar falando dessa presença. Quero falar um pouquinho com você sobre a presença de Deus. O Ministério de Louvor não sabia, mas todos os louvores estão dentro da mensagem. Glória a Deus por isso. Não é assim que Deus faz. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Samuel capítulo 6. Vamos ler versículo 1 ao 17 e depois o 20 ao 23. 2 Samuel, capítulo 6. Podemos ler a palavra de Deus? Amém? Amém? Amém. Viu um barulhinho de folha, isso é muito bom, hein? Ouvir a palavra de Deus sendo aberta. Diz assim: mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens, e levou-os à cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a arca da aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. E colocaram a arca num carro de bois novo,
e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças, em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Uma festa, né? E quando chegaram ao campo de descascar cereais que pertencia a Anacom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. E Uzá morreu ali, ao lado da arca. Davi ficou furioso, porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: e agora, como é que poderei levar a arca da aliança comigo? Assim, Davi resolveu não levar a arca para a cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-edom, que era na cidade de Gate. A arca da aliança ficou ali 3 meses e o Senhor abençoou Obed e a sua família. O rei Davi soube que por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed e tudo o que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-edom e com uma grande festa a levou para Jerusalém. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus um sacrifício, um touro e um bezerro gordo. Davi, vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo o seu entusiasmo e louvor a Deus, o Senhor. E assim ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém, com gritos de alegria e sons de trombeta. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então ela sentiu por ele um profundo desprezo. Levaram a arca e a colocaram no seu lugar na tenda que Davi havia preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus o Senhor sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Versículo 20. Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. E ela disse: que bela figura fez o rei hoje, o rei de Israel. Parecia uma vergonha, mostrando o corpo para as empregadas e funcionários. E Davi respondeu: eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele, e me fez o líder de Israel, o seu povo, pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor, e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. Amém. Esse texto, ele narra um momento muito importante da história de Israel. A Arca da Aliança, como nós conhecemos, ela era a representação da presença de Deus. Quando Deus tira Israel do Egito, Deus estabelece um tabernáculo e estabelece a construção de uma arca. E essa arca ficava no Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, poderia entrar. E ali, no meio dos querubins que estavam sobre aquela arca,
Deus se manifestava ao sacerdote e Deus falava com o povo a sua vontade. Então a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Diga comigo, a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Em um determinado momento da história de Israel, em uma guerra contra os filisteus, essa arca é roubada do povo de Deus e é levada para a terra dos filisteus. No tempo em que Eli, que era o sacerdote, ele havia negligenciado as leis de Deus, ele não estava tendo compromisso e obediência com a palavra e com a lei de Deus. Então Deus permite que os filisteus guerreiem contra Israel, e nessa batalha Eli morre, seus filhos morrem e a arca é roubada. A presença de Deus é tirada do meio do seu povo. E o povo sabia que sem a presença de Deus não haveria vitória. Porque a Arca da Aliança representava a vitória do povo de Deus. E ali, na terra dos filisteus, essa arca permaneceu por 7 meses. E enquanto a arca estava ali, Deus castigou os filisteus. Então, eles pegam essa Arca da Aliança e devolvem para Israel. Não quero ficar com isso não, esse negócio não é bom não. Os filisteus devolvem essa Arca da Aliança, e essa arca vai parar na casa de um homem chamado Abinadab. Abinadab era conhecedor da lei, ele conhecia o poder de Deus, ele conhecia a importância daquela arca. E a Bíblia diz que Abinadab então separa um local, um outeiro, ou seja, um lugar alto, e ali ele coloca essa arca, e o seu filho começa a ser o protetor, o guardião daquela arca. E ali na casa de Abinadab, essa arca permanece por 70 anos. Não foram 7 meses, foram 70 anos. E Davi então, quando ele sobe ao trono, a primeira coisa que Davi faz: eu vou trazer novamente a arca do Senhor para Jerusalém. Porque Davi sabia a importância de ter a presença de Deus no meio do povo. E o seu povo já estava há 70 anos sem a presença de Deus em seu meio. E Davi então separa um carro de bois, bois novos, um carro novo, e vai lá buscar a Arca da Aliança. E a Bíblia diz então que Uzá, um dos filhos de Abinadab, e Aiô ajudam a conduzir essa arca até Jerusalém. E no meio do caminho acontece um acidente. Passaram num buraco. E ali a Arca da Aliança ameaçou a cair, e Uzá, filho de Abinadab, o que ele faz? Ele estende a mão para segurar a arca. Mas pela lei era proibido. Não se podia o quê? Tocar na arca. E ele então segura a arca, e naquele momento ele morre, porque ele quebrou e desobedeceu um princípio de Deus. E Davi então fica furioso com tudo isso e fala: quer saber? Não vou levar essa arca para Jerusalém não. Deixa ela aí no meio do caminho, na casa de Obed-edom, que eu vou para casa esfriar minha cabeça e vou pensar o que eu vou fazer. E a Arca da Aliança então vai para a casa de Obed-edom. E ali fica 3 meses. E a Bíblia diz que Deus abençoou tanto a vida de Obed-edom. A Bíblia diz que abençoou tudo o que ele tinha. A sua saúde, o seu casamento, os seus filhos, as suas finanças. Ou seja, tudo que Obed-edom fez foi abençoado por Deus. Porque a presença de Deus estava ali. E essa bênção foi tão grande que começou a notícia se espalhar por toda Jerusalém. E chega ao ouvido de quem? De Davi. E Davi fala: opa, vou pegar essa arca de volta. E Davi então agora, da forma correta, como a lei ordenava, não conforme a sua vontade, porque a Bíblia diz que a arca deveria ser carregada onde? Nos ombros dos sacerdotes e levitas. Não era em carros novos.
mas eram nos ombros. E Davi, então, agora, entendendo isso, ele vai até a casa de Obed-edom e traz novamente a Arca da Aliança. E a alegria era tão grande no meio do povo, no coração de Davi, que a Bíblia diz que ele começa a dançar e saltar diante da Arca da Aliança, sacrificar ao Senhor. Uma grande festa aconteceu em Jerusalém. E a Bíblia diz que Mical, sua esposa, vê Davi dançando. Alguns estudiosos dizem que apareceu a cirola de Davi. Alguém sabe o que é cirola aqui? Alguém sabe, gente? Os mais novos estão tudo assim pra mim. Não é da época de vocês, não. As cuecas de antigamente. E Mical, então, quando vê aquilo, repreende Davi e diz: que vergonha! Você, o rei de Israel, dançando, todo mundo vendo as suas roupas de baixo, isso é uma vergonha. E Davi então diz para ela: olha, diante do meu Deus ainda mais desprezível eu me farei. Eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim. O importante é a presença de Deus no meio do povo. E ali a Bíblia diz que Mical, por causa desse comportamento, nunca pôde gerar filhos. E o que isso nos mostra? Essa história, ela nos mostra 4 tipos de personagens e 4 formas de lidar com a presença de Deus. Aqui nós vemos pessoas que tiveram a oportunidade de carregar a presença de Deus. Pessoas que tiveram a oportunidade de ter a presença de Deus na sua casa. Pessoas que experimentaram da presença de Deus e lidaram com ela de uma forma diferente uma das outras. Hoje não existe mais um templo e uma arca da aliança. Hoje existe o quê? Eu e você. Diga para o seu irmão assim: eu e você. Nós somos o templo. A arca está dentro de nós. Nós hoje somos os portadores da presença de Deus. A presença está em nós. Onde nós vamos, a presença está conosco. Seja ao deitar, seja ao levantar, seja ao trabalhar. A presença de Deus está em nós. E a minha pergunta para você e para mim nessa noite é: como nós temos lidado com essa presença? O primeiro personagem que nós vamos conhecer nesse texto, que lidou com a presença de Deus, foi Uzá. Uzá, ele era filho de Abinadab. A arca, quando foi devolvida dos filisteus para Israel, ficou na casa de Abinadab. Quanto tempo? 70 anos. Provavelmente, alguns estudiosos afirmam que Uzá provavelmente não era nascido ainda. Então, quando Uzá nasce, quando ele vem ao mundo, ele já vem nesse ambiente onde a arca e a presença de Deus já estava na sua casa. Uzá, ele cresceu experimentando e vendo a presença de Deus na sua casa. Já pensou que maravilhoso isso? Lembra de quando você começou a namorar a sua esposa? Você está do lado dela aí? Seu esposo. Dá uma olhadinha aí para ele, para ela. Eu sei que não está com a mesma cara, né, de quando vocês começaram, mas tudo bem. Faz parte. Você lembra como que você contava os minutos para estar perto? Ou era só comigo? Lá em casa era só sábado e domingo, né? Meio de semana não podia. Só sábado e domingo que a gente podia namorar. Então a gente saiu, ele ia embora no domingo, a gente já contava. Segunda, terça, meu Deus, 5 dias, né? Pra ver no outro sábado. A gente fica assim, não é verdade? Contando os minutos para estar na presença de quem nós amamos. Só que agora se passaram alguns anos, né, Valéria, Sérgio? Alguns pouquinhos, né? Os anos foram se passando. Existe esse mesmo anseio pela presença um do outro? Não. A gente não fica contando, né? Os minutos. Ai, tá chegando a hora. Ai, o carro chegou. Aquele frio na barriga. Não fica mais. Por quê? Por quê, Jane? Porque a gente já se acostumou com a presença. A presença
da pessoa que amamos já é rotina na nossa vida. Então não tem mais aquele frio na barriga, né? Que tinha. Não tem mais aquele perfume que a gente bota e fica na porta esperando. Não tem mais. Por quê? Porque nós já nos acostumamos a ter aquela presença conosco. E foi isso que aconteceu com Uzá. Uzá cresceu na presença, vendo a presença, ouvindo sobre a presença. Só que aquilo fazia tão parte na vida dele que caiu numa rotina. E a presença de Deus para Uzá passou a ser algo normal e não algo sobrenatural. Aí está o erro de Uzá. Porque se Uzá olhasse para a Arca da Aliança, para a presença de Deus, como algo sobrenatural, como algo espiritual, ele não teria estendido as mãos para tocar na arca. Mas por que ele fez isso? Porque para ele aquele objeto era tão cotidiano, era tão normal na sua vida, não tinha tanta importância para ele. Por isso ele ousou tocar. Sabe o que o Senhor falava comigo? Quantas vezes nós nos portamos assim com a presença de Deus? Participamos tantos anos do Evangelho, lemos a Bíblia, assistimos os cultos, participamos dos cultos, subimos os montes. Só que isso com o tempo para de queimar no nosso coração e começa a se tornar algo rotineiro, costumeiro, e a gente começa a perder o quê? O brilho da presença de Deus. O amor e o prazer de ter a presença de Deus na nossa vida. Nós começamos a perder a beleza da presença de Deus. E com o passar do tempo, nós paramos de obedecer como nós obedecíamos. Nós paramos de dar importância àquilo que Deus quer como nós dávamos lá no início. E vai se perdendo essa chama, vai se enfraquecendo essa chama no nosso coração. E isso pode gerar uma grande consequência na nossa vida. Sabe por quê? Por causa desse tipo de relacionamento que Uzá tinha com a presença de Deus, ele morreu. E quando nós deixamos essa chama apagar do nosso coração, quando nós permitimos que o brilho e a beleza da presença de Deus se esfrie no nosso coração, nós morremos espiritualmente. Nós paramos de frutificar. Nós paramos de respeitar a presença que agora habita em nós. Não habita numa arca, não habita num templo, mas está em nós. E nós tomamos decisões, nós fazemos coisas sem se importar com a presença, sem dar valor à presença. Fazemos planos sem perguntar à presença. E isso vai gerando na nossa vida algo chamado infrutilidade, é isso? Deixa a nossa vida infrutífera. Olha para o seu irmão e diga assim: misericórdia. Segundo personagem que lidou com a presença de Deus, diferente de Uzá, foi Obed-edom. A arca que antes tinha matado Uzá, agora vai parar na casa de Obed-edom. Imagina lá, Voninha, bate alguém na tua porta e fala: essa arca aqui matou um cara ali embaixo, deixa eu ficar aqui na tua casa. Você ia deixar, Voninha? Não, né? E Obed-edom, então, abre a casa para receber a arca de Deus. Eu fico pensando e imaginando o que isso causou na vida e na família de Obed-edom. Porque a arca, ela não poderia estar no meio da sala ou de qualquer outro cômodo que estivessem as pessoas daquela casa, como essa mesa, por exemplo. Ela não podia ficar exposta, ela não podia ser tocada, não podia se aproximar dessa arca. Então, eu imagino Obed-edom
tirando os móveis, né? Tirando os filhos do quarto. Ó, a partir de agora vocês não vão dormir mais nesse quarto, né? Assim que a gente faz quando chega a visita. Libera o quarto, né, dos filhos para visita. Quem faz isso aqui? Lá em casa eu faço isso. A gente não adora, né? Por enquanto. Né? A gente tira os filhos do quarto, bota as visitas lá no quarto. Eu imagino Obed-Edom arrumando a escadaria da sua casa, a rampa da casa para a arca subir, sem que ela caísse, para não precisar tocar. Desmobiliando todo um cômodo, preparando tudo para que a arca pudesse ficar. Toda a família de Obed-Edom precisou o quê? Passar por uma mudança, para que eles pudessem portar a arca da aliança. E assim eles fizeram. Obed-Edom não estava preocupado com isso. Ele não estava preocupado de ter que vender alguns móveis para ter espaço. Ele não estava preocupado em ter talvez que dormir no chão, ou até mesmo fora da sua casa, para que a arca ficasse lá. Ele não estava preocupado com isso. O que ele estava preocupado era em manter a arca da aliança de acordo com a ordenança de Deus, salva e protegida, para que ninguém pudesse tocá-la. E Deus falava comigo sobre esse comportamento de Obed-Edom. Porque carregar a presença de Deus na nossa vida vai requerer de mim e de você muitas mudanças. Coisas que nós fazíamos antigamente, com a presença em nós precisamos parar de fazer. Alguns móveis dentro da nossa casa vão precisar ser mudados de lugar. Alguns maus hábitos vão precisar ser retirados. Outros novos hábitos deverão ser acrescentados para que a presença de Deus governe sobre nós. Mas talvez você possa pensar assim, mas aí é muito difícil, né? Vou ter que abrir mão de muita coisa. Vou ter que mudar muita coisa. O preço é muito alto. Porque com a presença, com a arca, rotinas vão precisar ser mudadas. Prioridades vão precisar ser mudadas. Mas Obed-Edom não estava preocupado com o preço que ele deveria pagar ou precisaria pagar. Ele estava preocupado em receber a presença de Deus, com reverência e obediência. E a Bíblia diz que por causa desse comportamento e desse coração de Obed-Edom, a sua casa foi ricamente abençoada. Obed-Edom, ele atraiu o favor de Deus para a sua casa, para a sua família. E sabe o que Deus falava comigo? Quando nós nos posicionamos diante da presença de Deus, quando nós temos um coração inclinado ao Senhor, a obedecer, a reverenciar o Senhor, a priorizar o Senhor na nossa vida, o favor de Deus recai sobre nós. A bênção de Deus recai sobre nós. Só que muito mais além, não vem só sobre a nossa vida, vem sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre a nossa geração. A tua geração, ela será alcançada pelo favor de Deus quando você se posicionar diante da presença de Deus. Se você continuar lendo a história, você vai ver lá em Crônicas, capítulo 15, capítulo 26, você vai ver que Obed-Edom, ele continuou, mesmo depois que a arca saiu da sua casa, ele continuou servindo como guarda da arca. Ele continuou servindo ao Senhor. Os seus filhos e os seus netos, lá em Crônicas capítulo 26, diz que os filhos e os netos de Obed-Edom eram chamados de homens valentes e altamente capacitados. Olha o que o posicionamento de um homem diante da presença gerou na sua descendência. Se você quer ter uma descendência bem-aventurada, os seus filhos, os seus netos, você precisa se posicionar diante de Deus.
diante da presença de Deus. Você precisa começar a priorizar aquilo que é importante para Deus e não para você. A bênção de Deus, ela foi sobre a vida de Obed-Edom, uma bênção multigeracional. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: eu profetizo isso na tua vida. A terceira pessoa que lidou com a presença de Deus foi Mical. Mical era filha de Saul, rei que havia vindo antes de Davi, e ela foi dada como esposa para Davi. Quando ele derrotou Golias, né? Que presentão que ele deu. Ele casou-se com a princesa Mical. E a Bíblia diz que quando ela vê Davi entrando diante da arca, saltando, se alegrando por causa da presença de Deus, fazendo algo que não era rotineiro, que não era costumeiro, mas era algo espiritual, ela se incomoda. Por quê? Porque Mical não tinha visão espiritual. Mical não era espiritual, ela era carnal. E então a Mical, quando vê Davi, ela repreende Davi. E Mical representa aquelas pessoas dentro da igreja que são indiferentes à presença de Deus. Sabe aquelas pessoas que vê as coisas acontecendo, né? Vê Deus agindo, vê o mover acontecendo, mas para ela tanto faz, tanto fez. A presença é indiferente. Mical representa aquelas pessoas que estão preocupadas com os seus próprios interesses. Pessoas que estão preocupadas com o seu título de líder, de pastor, de mestre, de doutor. Pessoas que estão preocupadas com a sua posição diante da sociedade. Pessoas que estão preocupadas com a sua posição dentro da sua família. Pessoas que estão preocupadas com a sua própria vida e não dão importância à presença de Deus. Mical estava preocupado com o que as pessoas iam falar de Davi e não estava preocupada em receber a presença de Deus. Quantas vezes nós depositamos energia em tantas coisas neste mundo e não depositamos energia em buscar e ouvir e obedecer à presença de Deus? Por causa desse posicionamento de Mical, a Bíblia diz que ela morreu estéril. Ser indiferente à presença de Deus causa na nossa vida esterilidade. Nós precisamos entender que nós somos vasos de barro, mas dentro de nós existe uma presença poderosa. E nós não podemos ser indiferentes a isso. Nós precisamos agir de acordo com essa presença, nos comportar de acordo com essa presença, pensar de acordo com essa presença, falar de acordo com essa presença. É isso que vai ser o diferencial na nossa vida. Mas se nós continuarmos sendo indiferentes, nós vamos morrer estéreis. Nós não vamos frutificar. O quarto e último personagem que lida com a presença de Deus aqui foi Davi. A Bíblia diz que antes mesmo de Davi subir ao trono, ele já tinha no seu coração o desejo de trazer a arca. A primeira coisa que Davi faz quando ele sobe ao trono, ele diz: eu vou trazer a arca, porque ele sabia a importância da presença de Deus. Davi sabia que sem a presença de Deus no seu reinado, no seu governo, ele não seria vitorioso. Mas Davi comete um erro que muitas vezes nós cometemos. Davi, ele tenta trazer a arca da aliança
à sua própria maneira. Davi escolheu, gente, os melhores bois da época, o carro mais novo. A intenção era muito boa, não era? De Davi? Sim ou não? Muito boa. Mas Deus não queria a intenção de Davi, Deus queria a obediência de Davi. Davi deixou de obedecer a lei. Davi deixou de obedecer as regras que Deus havia estabelecido para carregar a Arca da Aliança e fez isso à sua maneira. E isso trouxe consequências para a sua vida. Por causa dessa atitude de Davi, Uzá morreu. Mas, apesar dessa falha de Davi, apesar desse erro que Davi havia cometido, algo que me chama a atenção na vida de Davi foi que ele não desistiu de buscar a presença de Deus. Ele reconhece o seu erro, ele entende o seu erro e ele vai novamente buscar a presença de Deus, porque ele entendia que apesar da sua falha, dos seus erros, a presença de Deus era mais importante. Quantas vezes nós somos assim? Nós falhamos, nós erramos e muitas vezes nós desistimos de buscar a presença de Deus. Ah, eu sou assim mesmo. Eu não consigo vencer esse pecado. Não vou mais orar não. Não vou mais jejuar não. Estou destinado a viver assim. E desiste. Davi não desistiu de buscar a presença de Deus. Davi se empenhou em buscar a presença de Deus. Quando Davi está trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém, Davi, ele compõe um salmo, e eu queria ler esse salmo com você. Salmo de número 24. Abra sua Bíblia comigo rapidinho, a gente já está encerrando. Já louvou se quiser subir. Salmo de número 24. Podemos ler? Amém? Davi diz assim, enquanto ele carregava a arca da presença de Deus. Ele dizia: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam, pois foi ele quem estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Davi que começa falando da grandeza de Deus. Davi sabia e ele entendia que o que ele estava carregando não era apenas um móvel. Não era uma coisa, era uma pessoa. Não era apenas um móvel de ouro. Era a presença do Deus Todo-Poderoso. Mas não era qualquer Deus, era o Deus que havia criado os céus e a terra e tudo o que nela há. Era a presença do Deus Criador. E ele continua: quem subirá o monte do Senhor? Ele se faz essa pergunta. Quem poderá entrar no seu santo lugar? Quem é digno de estar na presença dele? Quem é digno de ter a presença dele? Davi se faz essa pergunta. Essa presença que é tão santa, essa presença que é tão poderosa, quem que é digno de ter essa presença? Aí ele responde: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá as bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça.
Aquele que é digno de carregar a presença é aquele que é santo, que é puro. Não pelo aquilo que fazemos, mas por aquilo que Deus fez por nós. O Senhor nos santificou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos limpou. E Ele nos deu essa liberdade. Ele nos tornou aptos para carregar essa presença. Você é apto para carregar essa presença. E Ele continua. São assim aqueles que buscam e buscam a face do Deus de Jacó. Aí Davi continua. Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas. Ele repete isso. Para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. O que Davi estava dizendo aqui? Para entrar em Jerusalém, precisava se passar por uns portais ou por umas portas. O muro de Jerusalém era cercado de portas. Então você, em uma procissão, de algo importante, a entrada do rei, você passava por essas portas. E Davi, então, entendendo a grandeza de Deus, a soberania de Deus, ele diz para as portas assim: portas, ampliem-se, porque o rei é tão grande que não tem como passar por vocês. Para carregar essa presença poderosa vai exigir de mim e de você expansão. É noite de Deus esticar a nossa vida, amém? Deus expandir os nossos portais para que o Rei da Glória governe sobre nós. Eu queria que você ficasse de pé e eu quero orar com você. Eu quero que você feche seus olhos. Eu não sei como você tem se relacionado com a presença de Deus. Eu não sei, mas essa é uma noite de transformação sobre a nossa vida. Porque Uzá, ele foi desprezado por Deus por causa do seu conformismo. Obed-edom foi abençoado por causa da sua disponibilidade. Mical foi amaldiçoada por causa da sua indiferença à presença de Deus. E Davi foi honrado por causa da sua dedicação e amor à presença de Deus. O Senhor quer levantar nessa noite aqui Obed-edom, Davis, homens e mulheres que se importam com a presença de Deus. Homens e mulheres que buscam a presença de Deus. Homens e mulheres que priorizem a presença de Deus. Não homens e mulheres que são indiferentes à presença, mas que buscam, que anseiam, que se rendem à presença de Deus. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Levante suas mãos aos céus e você vai começar a cantar agora essa canção. E você vai pedir perdão, você vai se arrepender. Você vai nessa noite rasgar o teu coração diante do Senhor e dizer: Senhor, se eu tenho sido indiferente, Senhor, transforma a minha vida, transforma o meu coração. Eu não quero me conformar. Eu quero, Senhor, todos os dias da minha vida ansiar, desejar e buscar intensamente a tua presença, porque ela é a que me importa. Eu preciso de ti. Se renda ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. Diga isso pra ele. Jesus, não deves nada.
sua presença? Então diga: Senhor, eu lamento. Perdoa-me, Senhor, por viver indiferente. perdoa-nos, Senhor, pela nossa indiferença com a tua presença. De coração, leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento. Diga ao Senhor: Senhor, me perdoa por não por ver viver pra mim, pros meus objetivos, pra aquilo que me importa. Eu abro o meu Muda o meu coração, eu quero viver pra ti. Eu quero colocar a tua presença como prioridade na minha vida. envolvo em tua presença. É uma noite de arrependimento. Aos teus pés é onde eu quero estar. E tenho a tua santidade. Ali eu quero ficar. Aleluia. Não vim atrás de bênção. A tua presença é o que importa. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero ti. E nada mais. Diga pro Senhor: Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada além de ti. você pode dar a mão à pessoa que está do seu lado. Você vai começar a orar agora. Você vai começar a declarar agora sobre a sua vida, sobre a vida do seu irmão. Mais abundantemente além da presença e do poder de Deus agora, manifestado na vida dele, na casa, na família, em tudo que ele fizer. A presença do Senhor vai atrair o favor, a bênção e o poder de Deus. Comece a orar no seu lugar. Eu quero ouvir a igreja, eu quero ouvir um clamor na igreja. Diga: Senhor, eu declaro, Pai, que todos os ídolos do nosso coração agora, tudo aquilo que tem tomado o lugar do Senhor no nosso coração, nos nossos sonhos, na nossa família, no nosso tempo, que caia por terra, que seja jogado por terra agora todo o ídolo do nosso coração, e que o Senhor venha governar, que o Senhor venha, ó Deus, transportar a tua presença na nossa vida, em nome de Jesus. Que possamos ser como Obed-Edom, como Davi, aqueles que amam a tua presença, que obedecem a tua presença, que reverenciam a tua presença, que entendem que o que estão carregando não é um objeto, que o que estão carregando é a presença do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Por isso, Pai, eu te peço, santifica o nosso coração, ó Deus, quebranta o nosso coração, santifica a tua igreja, santifica a tua igreja, para que essa igreja carregue a tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Nada além de ti. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Como é preciosa a presença do Senhor em nosso meio. Deus, Ele tem, de uma forma muito especial, nos despertado nessa noite. Participar da Santa Ceia do Senhor é desfrutar da presença de Deus em nosso meio. A palavra do Senhor nos diz claramente, através de Jesus Cristo: fazei isso em memória de mim. Jesus, quando Ele compartilha com seus discípulos o dever de partir o pão, de tomar do cálice, em memória dele, Ele está nos revelando um princípio fundamental de perceber o propósito pelo qual Ele habita em nós, vasos de barro, sem valor nenhum. Quando nós valorizamos a presença de Deus, lembramos que o que há de valor é a presença dEle. Ele nos diz: parti o pão entre os irmãos. Porque essa pessoa que está ao seu lado, ela tem um valor para o Senhor. Da mesma forma que o sangue de Jesus me alcançou e nos torna aptos para carregar essa presença, esse mesmo sangue também foi derramado em favor de cada um de nós que nos rendemos a Ele. E esse é o sangue que nos torna aptos a carregar essa presença. Por isso a Santa Ceia do Senhor não é apenas para nos lembrar da presença, mas é também para que nós venhamos a olhar para o nosso irmão que está ao nosso lado, porque ele também é alvo do amor de Deus. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O profeta Jeremias já falava sobre isso, e Jesus diz: fazei isso em memória de mim. Ele é a nossa esperança. Essa pessoa que está ao seu lado, ele também é amado pelo Senhor. Da mesma forma que você tem valor para o Senhor, seu irmão também tem. E a Santa Ceia é para nos lembrar disso. Eu queria te convidar a ficar em pé nesse momento. A Santa Ceia do Senhor é para todo aquele que está em plena comunhão com Deus e com a igreja. A Santa Ceia do Senhor é um memorial estipulado por Jesus Cristo. E nós temos uns elementos que fazem parte desse momento: o pão, o vinho, representado aqui pelo suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz, que nos purifica de todo pecado. E nós também temos como costume usar a uva para todo aquele que ainda não desceu às águas, mas anseia descer às águas, entregando publicamente sua vida a Jesus, iniciando uma nova vida em Cristo publicamente, e assim participar da Santa Ceia junto conosco. Nós distribuímos a uva profeticamente, para que em breve você possa estar participando junto conosco desse memorial estipulado por Cristo. Feche os seus olhos, estenda suas mãos em prol dos elementos. Vamos consagrar ao Senhor nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aí o pão. Eis aí, Senhor, o suco que representa, Senhor, o vinho, simbolizando o teu sangue, que traz alegria,
Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor, os teus milagres, ó Pai, sendo repartidos, Senhor, entre nós. Senhor, tu veio a essa terra e entregou o seu corpo em humilhação, como ovelha muda, sem reclamar, sem murmurar. Tu suportou a dor, tu suportou a humilhação, cuspiram na sua cara. Senhor, tu foi desprezado, e mesmo assim, você continuou, Pai querido. Tu continuou, Senhor, firme, porque os seus olhos estavam fitos em cada um de nós. Tu nos amou de tal maneira, Pai, através da entrega do teu Filho Jesus. E por isso nós somos gratos, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício, que nos traz vida, que nos traz perdão. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos esses elementos e declaramos, Pai, os teus milagres em nosso meio. Assim, Senhor, quando tu morreu e ao terceiro dia tu ressuscitou, porque tu venceu a morte, nós profetizamos, Pai, vida sendo gerada em nosso meio. Que aquilo que aos nossos olhos estava morto, ou não tinha mais saída, não tinha mais jeito, que seja revertido, e que os teus milagres sejam uma realidade em nosso meio. Que haja cura, que haja transformação, que haja restauração, que famílias sejam transformadas, que aquilo que vivia em miséria, em escassez, seja transformado pelo poder do nome de Jesus. Nós profetizamos, Pai, esteja presente em nosso meio, agindo com liberdade, em nome de Jesus. Amém, amém. Com seu coração cheio de fé, pode se sentar, os elementos serão distribuídos. Fique em espírito de oração e prepare-se por aquilo que Deus fará em nosso meio. Queria te pedir para não abrir o cálice, depois nós vamos trocar o cálice com o nosso irmão. Ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor, mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim.
mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela mostra o quanto nós somos amados. Ele nos amou, essa é a mensagem da cruz. Ele suportou toda dor, sofrimento e humilhação, porque Ele te amou. A mensagem da cruz nos traz esperança, porque um preço foi pago para que hoje pudéssemos ter o nosso pecado perdoado por aquele que nos amou. Fazer isso em memória de mim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 25 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou do cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso toda vez que comer e beber, em memória de mim. Nós trazemos à memória aquilo que Jesus fez por nós. E o que Ele fez por nós é um novo testamento. Testamento é aquilo que tem poder depois que alguém morre. E Jesus morreu. E esse testamento passa a ter poder na vida daquele que herda. Nós somos herdeiros desse testamento. Só que a morte não venceu Jesus. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Por isso a cruz não é um símbolo de tristeza para nós. É um símbolo de graça e esperança, porque Ele venceu a morte. E em breve nós estaremos com Ele, porque a palavra diz: fazer isso até que Ele venha, porque vocês anunciam a morte de Cristo até que Ele venha. E quando Ele virá, como diz o hino que nós cantamos, teremos uma coroa preparada. Vamos trocar a nossa pesada cruz que carregamos aqui na terra, que não se compara com a cruz que Cristo carregou por nós. Mas naquele dia iremos trocar por uma coroa e estaremos eternamente com Ele. E lá não haverá mais choro, não haverá mais frustrações, tristeza, doenças, enfermidades. Estaremos para sempre com Ele. Por isso eu gostaria, diante de cearmos, que você trocasse de cálice com teu irmão e liberasse uma palavra de bênção para ele. Fale para ele assim: você não está sozinho, você é vitorioso. Aquele que venceu está contigo, porque Ele prometeu: até a consumação do século estarei convosco. Aleluia! Glória a Deus. Abençoe o seu irmão aí. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando Paulo ele escreve as instruções da Santa Ceia à igreja de Corinto, ele vem condenando a individualidade. O povo se reunia para lembrar de Cristo sem lembrar do irmão. E o apóstolo João, discípulo amado, ele diz que é impossível amar a Deus sem amar o teu irmão. E por que nós celebramos a Santa Ceia, abraçando, trocando cálice, liberando uma palavra de bênção? Porque existe um texto escrito lá no livro de Salmo 133 que diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, até a gola de suas vestes. Como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. É como óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba e as vestes. O óleo aqui representa a capacitação sobrenatural que vem do Espírito Santo de Deus. Com essa capacitação que vem do Espírito Santo de Deus, representado por óleo, a gente consegue fazer coisas que a gente antigamente não conseguiria. Sabe por quê? Porque não é na nossa força, é na força do Senhor que está em nosso meio. E isso só é possível quando há união, quando há unidade. Quando há unidade, há capacitação que vem do Espírito Santo de Deus. Mas o texto não para por aí. A união em espírito não traz apenas essa capacitação sobrenatural que vem dos céus. Também é como o orvalho do Hermon. Quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. A unidade é como o orvalho. Ela traz refrigério. Ela traz a bênção do céu. Por isso a Santa Ceia do Senhor, ao ser celebrada, é tempo de milagres. É tempo do sobrenatural. Nós temos união. Fazemos menção e lembramos de Jesus. Tudo o que Ele conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. Aproprie-se de tudo que Jesus conquistou por mim e por você. É noite de arrependimento. É noite de perdão. É noite de milagres em nossas vidas. Em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, tome agora do pão. Prepare aí do pão. Abra o cálice. Prepare o cálice. Nós vamos comer do pão, em seguida beber do cálice e vamos adorar e celebrar o Deus que está presente em nós. Em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, comamos agora todos esse pão e bebamos do cálice. Santo,
Aleluia. Não sei se você está sentindo a presença de Deus no nosso meio. Mas existem cultos que a gente queria que o tempo parasse. Oh, aleluia. Como é bom sentir a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Nesse momento nós vamos ter a oportunidade de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 8. Nós vamos ler até o versículo 12. Malaquias, capítulo 4, do versículo 8 até o versículo 12. Obrigado. Diz assim a palavra de Deus: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão roubando. A nação toda está roubando. Versículo 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. É importante nós entendermos que quando nós ofertamos ao Senhor, quando nós dizimamos ao Senhor, nós estamos devolvendo ao Senhor um pouco daquilo que Deus confiou em nossas mãos. Deus, Ele confia em nossas mãos, não só no que diz respeito às nossas finanças. Deus, Ele confia em nossas mãos talentos, dons ministeriais, habilidades. Deus confia em nossas mãos algo que é muito precioso hoje, chamado tempo. Sabe quanto tempo você tem? Por dia? 24 horas. Igualzinho essa pessoa que está do teu lado aí. E muitas vezes nós temos usado tudo isso que Deus confia em nossas mãos, nós temos usado de uma forma a não considerar o Senhor. Isso não é correto perante a palavra de Deus. Nós precisamos reconhecer que se temos algo é porque Deus nos deu. E quando nós entendemos isso, não é pesado ofertar e dizimar, é gratificante. É por isso que a nossa oferta, ela só tem valor para o Senhor quando ela é feita com alegria. Deixa eu falar uma coisa para vocês, e nós repetimos isso. Você não pode comprar nada do Senhor. Você não pode comprar uma bênção do Senhor, uma promoção no trabalho do Senhor. Você não pode comprar do Senhor uma causa ganha na justiça.
mas nós temos a oportunidade de confiar no Senhor, porque aquele que nos sustentou até aqui irá continuar provendo em nossas vidas. Por isso podemos ofertar com confiança e com alegria, porque apesar das nossas falhas e limitações, Deus permanece fiel. Amém? Queria te convidar para ficar em pé. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pelo teu trabalho, pelas tuas finanças. Mesmo você que não vai ofertar ou dizimar nessa noite, eu quero orar por você. Bote a mão no seu coração, erga o seu envelope com a sua mão direita e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós lemos uma palavra dada pelo teu profeta Malaquias ao povo, que não estava considerando, Senhor, entregar as suas ofertas, os seus dízimos. E tu traz um despertamento para esse povo, para que eles ousassem ser fiéis a ti, e assim receber uma promessa que tu fez ao povo, a todo aquele que é fiel. Senhor, tua palavra diz para fazermos prova contigo, e tu promete abrir as janelas dos céus, trazendo uma bênção tamanha que não teríamos onde guardar. Essa é a tua palavra, Senhor. Que isso seja uma realidade na vida de cada um dos teus filhos que tem sido fiel para contigo, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que toda praga, que todo devorador seja repreendido, seja aniquilado na autoridade do nome de Jesus. Pai, que eles possam ser surpreendidos pelo teu favor na sua casa, nas suas finanças, no seu trabalho. Em nome de Jesus, que a tua bênção os alcance e que eles tenham para suprir as suas necessidades e para abençoar aqueles que estão ao nosso redor e precisam ser abençoados. Usa-nos, Senhor, como instrumento em tuas mãos, de forma que possamos ser abençoadores por onde nós passarmos. Que isso possa ser reflexo da tua prosperidade na vida de cada um dos teus filhos. Eu abençoo a saúde dos teus filhos, eu abençoo a despensa dos teus filhos, o trabalho, as mãos, que tudo que eles colocarem as mãos, que seja o Senhor trazendo, Senhor, direção, prosperidade, crescimento para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Traga a sua oferta, o seu dízimo aqui à frente, com bastante alegria no teu coração. Aleluia. Quero nesse momento fazer menção dos nossos visitantes. Está conosco mais uma vez a Nazaré. Dá um sinal com a mão aí, Nazaré. Ah, Nazaré, a gente já está até acostumando. Que alegria receber você aqui conosco. Sinta-se abraçada, acolhida. Uma bênção cultuar junto com você. Também a Maria, a mãe da Mari. Que alegria estar mais uma vez junto com você. Sinta-se abraçada aí. Muito bom estarmos juntos. Eliandro mais uma vez também. Que alegria estarmos juntos. Bênção de Deus, Eliandro. Estamos felizes com a tua presença. E também o Bruno. O Bruno é a primeira vez, Bruno? Primeira vez. Que alegria. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida grandemente. Sinta-se abraçado aí por nós. Amém? Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Se quiser, pode ficar. Aleluia! Glória a Deus! Fique atento à nossa agenda Jeruel. Glória a Deus! Segunda-feira nós temos o quê? Reunião de oração às 20 horas. A sua presença é muito importante para nós. Vamos juntos clamar ao Senhor. Deus já tem respondido muitas orações, nós temos testemunhado os milagres de Deus,
Deixa eu falar uma coisa para você. Deus continua respondendo as nossas orações. Clama a mim e responder-te-ei. Palavra do Senhor. Nós estamos sendo convidados, convocados a estarmos amanhã aqui às 20 horas, orando junto com toda a igreja. Quinta-feira, nosso culto de oração, às 20 horas. Domingo pela manhã, nós não teremos a nossa escola bíblica dominical, em função ao dia dos papais. Então, muitas famílias estarão reunidas, outras viajando para aproveitar o momento em família. Então, em função disso, nós não teremos a nossa escola bíblica dominical, mas teremos o nosso culto às 19 horas. Amém? Então, culto de celebração às 19 horas no domingo. E terça-feira agora, às 20 horas, aqui no templo, nós teremos o nosso primeiro GC, Grupo de Comunhão. Nós começaremos com um grupo de jovens aqui, alguns encontros para nós conversarmos, direcionarmos e juntos trocarmos informações aqui a respeito de Jesus, do que Ele espera de nós e desfrutar da presença de cada um de vocês, tá? Nós estamos iniciando essa nova etapa dessa reunião em grupos. Essa igreja que nós estamos já trabalhou há um tempo atrás com grupos, trabalhamos reunindo nas casas, chamávamos de Casa de Paz, né? Foi o grupo mais forte aqui em Cabo Frio. Quem lembra aí? Levanta a mão. Eu cheguei a participar de algumas, bênção de Deus. Nós vamos voltar a dar início a essas reuniões em grupos. A Batista Jeruel nasceu na casa do meu avô, na garagem dele lá, em reunião em casas. A igreja primitiva se reunia nas casas, em pequenos grupos, e nós vamos voltar a fazer isso de uma forma mais ativa em nosso meio. Há pouco tempo atrás, nós estivemos lá na casa de uma pessoa chamada Rosemary, se eu não me engano, e de um outro rapaz chamado Evaldo. Fizemos um culto lá. Foi bom? Oh, como é bom! Amém? Então eu conto com o envolvimento e a participação inicialmente aí dos nossos jovens. Eu tenho certeza que Deus vai nos impulsionar nessa direção aí. Posso ouvir um amém? Amém! Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Mas antes eu quero convidar aqui à frente a Laura, o diácono Léo e a Mari, que está fazendo aniversário hoje. Oh, que equipe bonita, né? Já vai preparando aí. Ah, tá bom. Eu vou anunciar a cantina que eles estão pedindo aqui, que deve ser para os jovens, né? Ah, tá vendo? Gente, aqui do meu lado. Vocês que estão aniversariando, eu quero orar por vocês, abençoando vocês. Fica aqui, fica perto. Não morde essa parte aqui. Amém? Eu quero te convidar a estender a sua mão para cá. Nós vamos estar orando, abençoando a vida deles. Essa semana eles completaram mais um ano de vida e nós vamos estar abençoando a vida deles. Amém? O que tem na cantina lá? Quem sabe me dizer? Salgado. Oh, glória. Amém? Quem quiser dar de presente aqui para os nossos irmãos aniversariantes um salgado lá. Ó, tô quebrando o galho de você. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos pela vida dos teus filhos. Cada um deles essa semana completou mais uma primavera, mais um ano de vida. E nós queremos declarar, Senhor, sobre a Laura toda sorte de bênçãos. Guarda, Senhor, protege, livra, continua cuidando, Senhor, de forma que a tua filha possa desfrutar de tudo que tu tem reservado para ela. Da mesma forma, o Leonardo, Senhor. Ó Pai querido, continua usando o teu filho, trabalhando, capacitando, que ele continue sendo um instrumento em tuas mãos, Pai, por onde ele pisar. Nós declaramos sobre ele, Senhor, toda sorte de bênção e profetizamos sobre ele, Senhor, muitos e muitos anos de vida. Senhor, também entregamos em tuas mãos a Mari, Senhor, e declaramos sobre ela, Senhor, o teu favor, o teu cuidado, a tua proteção. Continue sendo com ela, Senhor, de forma, Senhor, que onde ela colocar a planta dos seus pés, que ambientes sejam transformados. Vá à frente abrindo caminho, Senhor.
Traz, Senhor, refrigério. Em nome de Jesus, estabeleça um novo tempo que tua filha possa desfrutar do teu sobrenatural. Nós profetizamos sobre ela toda sorte de bênção. Em nome de Jesus, abençoamos os teus filhos, Senhor, que fizeram aniversário essa semana. E declaramos sobre eles, Pai, um novo tempo. Que eles possam desfrutar de muitos e muitos anos marcados por conquistas, alegria, saúde e paz. E que isso tudo seja reflexo da tua bondade e favor na vida dos teus filhos. Te agradecemos pela vida deles, em nome de Jesus. Também queremos te agradecer, Senhor, por esse culto. Obrigado por esse encontro tão precioso, pela tua presença real em nosso meio. Ó Pai, obrigado pelos milagres liberados em cada família, em cada vida aqui presente. Em nome de Jesus eu profetizo, Senhor, uma semana de vitória, uma semana abençoada. Senhor, em nome de Jesus nós declaramos vitória sobre vitória. Que todos os obstáculos sejam superados e que teus filhos possam avançar. Em nome de Jesus, que todo principado e potestade que tentam paralisar e impedir sejam repreendidos na autoridade do nome de Jesus, e que teus filhos possam levantar a bandeira da vitória, glorificando aquele que vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda sua mão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, agora e para sempre. Todos digam amém. Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.